Olá, gente querida, cá estamos de volta com mais um Direto ao Ponto, nosso encontro semanal aqui às 8 horas da noite, no canal YouTube da Igreja Bethesda. Todas as segundas-feiras, como eu prometi, nós fazemos esse encontro para termos uma conversa tete a tete, cara a cara, olho no olho, sobre temas da espiritualidade, da fé e da nossa existência com o mundo do jeito que ele se apresenta a nós na nossa geração. Eu quero falar hoje sobre o envolvimento da igreja, isso inclusive foi uma sugestão que nós recebemos, o envolvimento da igreja com a política e a proximidade, principalmente, do movimento evangélico com a extrema-direita. E muita gente pergunta, o que acontece que o movimento evangélico se identificou tanto com uma extrema-direita que, num primeiro momento, não tem absolutamente nada a ver com a mensagem de Jesus de Nazaré. Absolutamente nada a ver. E quando eu digo num primeiro momento, é porque eu digo que, de uma maneira muito capciosa, sutil, subreptícia, a extrema-direita soube parasitar, essa é a expressão que eu uso, parasitar, como um parasita, que suga as energias do outro, que se alimenta do outro. A extrema-direita soube parasitar no movimento evangélico, fazendo o movimento evangélico acreditar que as pautas da extrema-direita, que as pautas dessa política que se identifica como extrema-direita, e eu vou já trabalhar um pouco mais sobre essa ideia de extrema-direita, que essas pautas são as pautas do Evangelho, são as pautas da igreja. E eu quero mostrar para vocês que é uma mentira. Eu quero conversar sobre isso, é uma mentira. Em primeiro lugar, o que a gente entende por extrema-direita? Extrema-direita é uma ideologia que permeia diversos partidos políticos. Ela não é necessariamente um partido político, mas é uma ideia que está dentro de vários partidos políticos. E a extrema-direita, ela tem algumas características muito próprias dentro de vários, repito, vários partidos políticos. A extrema-direita tem, por exemplo, a ideia de que o mundo nosso está tão torto, que as coisas estão tão adoecidas, que é preciso uma revolução tão radical que é preciso destruir o que aí está para começar um novo. Dugan, que é um ideólogo russo, ele trabalha essas questões, e o Steve Bannon, que é também ideólogo, é um pensador da extrema-direita norte-americano, ele também propõe isso, que haja uma destruição tão radical daquilo que a gente vê, para que a gente possa começar com um novo. E esse novo não é um avanço à frente, esse novo é um resgate do passado. Então, isso tá na raiz do fascismo. O fascismo é um olhar idealizado do passado. A ideia de que houve um passado que precisa ser resgatado, precisa ser trazido para a atualidade. Então, assim, destrói com tudo, e ao invés da gente imaginar um novo mundo, a gente vai resgatar lá no passado o que havia de bonito. Então tá aí o Make America Great Again. Fazer a América grande novamente. O fascismo era a ideia de resgatar a glória do Império Romano. Mussolini trazia essa ideia para o fascismo. Trazer de volta para a Itália a glória do que foi o Império Romano. Então, assim, voltar. E aqui no Brasil, a ideia, por exemplo, de que na Revolução, né, entre aspas, a ditadura de 1964, que a extrema-direita insiste ainda a chamar de revolução, que aquela ditadura de 1964 foi um ideal brasileiro. Não havia
violência, o país estava crescendo, as pessoas viviam em paz. Um desses dias eu estava andando numa feira e uma pessoa me abordou e perguntou de onde eu era. Eu falei que era do Ceará e essa pessoa falou: ah, você então, sendo do Ceará, deve se lembrar da época que lá no Ceará a gente vivia muito mais em paz do que vive agora. Tudo é culpa do atual governo, que o estado do Ceará está imerso em violência. E eu precisei mostrar para essas pessoas que não, que o Ceará sempre foi um estado profundamente desigual, socialmente falando, muita injustiça econômica no estado. Eu, sendo de lá, eu podia falar e que nunca houve uma época dourada no Ceará, como nunca houve uma época dourada no Brasil, e que a ditadura era, na verdade, uma grande mentira, de dizer que o país vivia... Enfim, não vou entrar mais nos detalhes da ditadura, mas essa ideia de voltar a um tempo glorioso do passado e resgatar esse tempo para a atualidade, já que nós vamos destruir com tudo que está aí e vamos reconstruir, mas reconstruir a partir do passado. A outra ideia da extrema-direita é a ideia de que você precisa sacrificar ou os seus direitos fundamentais ou a sua segurança. Então, assim, nós vivemos num período em que nós estamos sendo ameaçados, por exemplo, nos Estados Unidos usa-se muito isso, está sendo ameaçado por uma invasão de imigrantes. Então, para conter a invasão de imigrantes, é preciso a gente sacrificar os direitos fundamentais, as leis, habeas corpus, direito à defesa num tribunal justo, equidade, paridade na condução da vida, né, paridade jurídica. Então, ou você abre mão de uma coisa ou de outra. Então nós temos, por aquele Bukele em El Salvador, Nayib Bukele, o ditador de El Salvador, que em nome da segurança do Estado, da segurança pública, ele suprimiu os direitos fundamentais dos cidadãos. Então você pode ser preso lá só porque você tem uma tatuagem. Claro que muitos dos bandilheiros, muitos das facções usam tatuagens, mas nem todo mundo que usa tatuagem é parte de uma gangue. Então, assim, ele criou uma super prisão em que as pessoas estão presas e muitos sem direito a um julgamento, mas acabou com a insegurança pública. Então, assim, essa dualidade entre uma coisa e outra. E aí, nos Estados Unidos, está se usando, por exemplo, os transgêneros, homens e mulheres transgêneros, culpados pela decadência moral dos Estados Unidos. Então, assim, você cria um inimigo e você usa esse inimigo para justificar a supressão das leis e do direito no país. Uma outra coisa da extrema-direita é o uso obcecado de símbolos, de patriotismo, de símbolos nacionais, bandeira, hinos, símbolos nacionais, cores, né, as cores. Aqui no Brasil, assim, o verde e amarelo passou a ser uma cor defendida com unhas e dentes, como se o país dependesse da sua estrutura e da sua organização, de você se apegar a esses símbolos, a bandeira, se enrolar com a bandeira do Brasil. Então, assim, o fascismo usa muito isso. E aí eu vejo, por exemplo, na igreja, também esse apego a esses símbolos. De repente nós temos a bandeira de Israel no púlpito das igrejas. De repente nós estamos vendo os cristãos confundindo qual é o papel da igreja e qual é o papel
do Estado, porque há um apego tão grande a essa ideia de pátria, né? Deus, pátria, família, esses slogans começam a valer de uma maneira generalizada. E a extrema-direita é muito conhecida, por exemplo, pela sua pauta moralista. Elegem-se pautas moralistas, principalmente aquelas ligadas à sexualidade, como cortina de fumaça para esconder outras questões que são, para a organização de um país, muito mais importantes do que as pautas moralistas, como, por exemplo, justiça social. Eu vejo pastores defendendo pautas moralistas e eles se esquecem de que o país, o Brasil, 60% das casas brasileiras não tem esgoto. Eles se esquecem, por exemplo, de que a nossa educação pública anda sucateada. Eles se esquecem de que nós temos um problema de habitação gravíssimo no Brasil, de pessoas que estão se amontoando em favelas, em cortiços, em palafitas, pelo país inteiro. Então, usa-se a pauta moralista e se esquece das questões que são de política pública. Então, a extrema-direita entendeu que o movimento religioso, de maneira geral, por exemplo, é muito apegado a questões moralistas. Muito apegado a questões moralistas. E aí eu faço uma distinção entre o moralismo, ou a moralidade, ou moralismo, e ética. Ética é quando nós defendemos aquilo que está para além do tempo e para além do espaço, aquilo que é correto, que é íntegro, que é digno, é ética. E moralismo é aquilo que é circunstancial, ou a moralidade é circunstancial. Então as pessoas se apegam a um moralismo extremado e se esquecem de que você pode estar engolindo camelo, está coando mosquito e está engolindo camelo, como Jesus falou num dos evangelhos. Então, a extrema-direita sucumbiu a essas ideias e traz o movimento evangélico para querer ser também defensor dessas ideias. E da intolerância. Então, assim, o movimento evangélico brasileiro é muito intolerante, porque sempre elegeu um inimigo a ser combatido. Nas décadas de 30, de 1940, o inimigo a ser combatido era a Igreja Católica Apostólica Romana. Os evangélicos estavam entrincheirados contra a Igreja Católica. Depois, com o passar do tempo, o inimigo a ser combatido era o comunismo. Então, quem era evangélico tinha que ser anticomunista. Depois do comunismo, elegeu-se a contracultura. Principalmente na década de 1960, 1970, a contracultura. Os abarba, os cabeludos, os rapazes e as moças que eram da contracultura, que vestiam calça boca de sino, que cantavam Caetano Veloso, Chico Buarque, que gostavam de Gilberto Gil, que eram aficionados na poesia de Vinícius de Moraes. Essa turma tinha que ser combatida, porque esses eram contrários à fé, eram inimigos da fé. Depois de 1960, 1970, começou-se uma batalha enorme com as religiões da moda, né, a nova era. A grande moda no mundo evangélico era ser contra a nova era. Via-se na nova era a emergência do anticristo, e a vinda do anticristo, nova era, nova era, nova era, nova era. Eu vi isso aí um monte, catando na Bíblia textos que falassem contra o que poderia significar nova era. E depois veio a questão da comunidade LGBTQI+. Então, assim, hoje o inimigo a ser combatido
são as pessoas homoafetivas. Então, assim, há um entrincheiramento muito grande do movimento evangélico de ver o outro a ser combatido, o inimigo a ser combatido. E isso é próprio da extrema-direita. A extrema-direita adora eleger inimigos a serem combatidos. E o problema de você ver o outro inimigo a ser combatido é porque acaba-se o diálogo, e o inimigo a ser combatido, ele não é persuadido a nada, ele tem que ser eliminado, né? A ideia é de ser eliminado. Então, eu olho com muita cautela o que acontece hoje no movimento evangélico, porque nós vamos ter breve novas eleições para presidente da República, e eu já estou prevendo que nessas novas eleições, tanto para senador, deputado federal, deputado estadual e presidente da República, nós vamos ter de novo esse espanto moral que vai de novo trazer pessoas a bandear para a extrema-direita, e eu temo que em próximas eleições nós tenhamos discursos muito parecidos com o do Bukele, de El Salvador, que nós tenhamos discursos muito parecidos com o do Trump, nos Estados Unidos, e que nós tenhamos muitos discursos parecidos com Erdogan, da Turquia, e tenhamos discursos muito parecidos com toda essa onda de direita que se levanta também na Europa. Então, para mim, o movimento evangélico precisa entender que a extrema-direita não é amiga do evangelho. O nazismo não foi amigo dos cristãos. O nazismo tinha uma espiritualidade própria. Soldados da SS realizavam casamentos. Os ritos do nazismo eram ritos próprios, muitos deles tomados não do cristianismo, e sim do Império Romano. Então, o Trump não é evangélico. Ele não é o novo Ciro da Pérsia, que veio para salvar o povo das ameaças do mundo globalizado. Não, não é. E não se levantará um novo Messias que vai salvar o Brasil da violência urbana, da guerra entre facções. Porque as nossas questões não dependem de um salvador da pátria. Nossas questões dependem de políticas públicas que precisam nascer das raízes da cidadania e não de dentro dos bastidores das igrejas evangélicas. Então, eu quero dizer para vocês que esse movimento evangélico que está atolado até o talo na direita é um movimento religioso, mas está muito distante do Evangelho de Jesus Cristo, do espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a descaracterização dos seguidores de Jesus para uma nova religião, uma nova seita, porque, na verdade, está se configurando um espírito de seita. E talvez eu até faça um direto aponto aqui sobre essa questão de se guetoizar, de se transformar numa seita, o movimento de Jesus, que já aconteceu diversas vezes, do movimento de Jesus degringolar em uma seita. Muitas seitas aí aconteceram a partir do movimento de Jesus. E quais são as características de uma seita? Então nós temos que tomar bastante cuidado, temos que nos acautelar e voltar para o espírito do Evangelho de Jesus, lendo as Escrituras com a mente crítica e combatendo tudo aquilo que se insinua dentro do Evangelho, mas que é ideologicamente contaminado. Tá bom? Um abraço a todos vocês, a gente volta com Direto ao Ponto a semana que vem,
mas eu peço a você que antes de se despedir, clica aí no nosso botãozinho de inscrições e no botãozinho também de notificações. Um abraço.